Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao quarto episódio do Pod Página, podcast em que a gente discute os mais variados mangás. Eu sou o seu host, Diego Chaves, e como sempre eu tô muito bem acompanhado pelo Gustavo Calbi e o Rafael Silvinha. Dessa vez para discutir Kimi wa Hokago Insomnia, de Makoto Ojiro. Kimi wa Hokago Insomnia, ou Insomniacs After School, ou como a gente vai chamar aqui, o Insomnes. É uma série de mangá japonesa, obviamente, escrita e ilustrada por Makoto Ojiro, que a gente ficou na dúvida e descobriu que é uma mangaka conhecida por essa obra. Ele é serializado na revista de mangá Seinen da Shogakukan Weekly Big Comic Spirits, desde maio de 2019. É importante destacar que já foi adaptado como anime e teve relativo sucesso. Essa é uma obra um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a discutir aqui no podcast e, preciso confessar para vocês, é uma obra um pouco diferente do que eu estou acostumado a ler. É uma história que trata ali de um romance colegial, né, entre o Ganta Nakami e a Isaki Magari, a gente vai entrar em detalhes depois, mas trata então desse romance colegial e uma coisa que me chamou a atenção e eu queria começar o nosso episódio discutindo isso com vocês. Pra quem não sabe, eu, o Rafael e o Gustavo, a gente estudou juntos na escola, a gente se conhece há muito, muito tempo. As escolas no Japão e no Brasil são muito diferentes, né? E tem aquela crítica social foda, assim, né? Porque lá o professor é respeitado, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é sobre a existência dos clubes nas escolas japonesas, né? É uma temática muito... um ponto, assim, recorrente em vários animes, né? E mangás, assim, eu me lembro do Blue Period, que eu li recentemente também, que tem a questão do clube de arte. Se eu não me engano, até no início de Jujutsu, né, o Itadori tá tendo que decidir qual clube ele vai participar. E o que me fez pensar, tá, uma pergunta muito séria aqui pro início do nosso episódio. Pra vocês, se tivessem clubes aqui nas escolas do Brasil, quais seriam os clubes, ou o clube, vamos simplificar, o clube que vocês gostariam que tivesse e que vocês iam se matricular? Vou jogar primeiro pro Silvinha essa. Mas eu posso responder ela em duas partes, em duas perspectivas diferentes? Acho que pode, cara, tá liberado. Tá, porque eu penso no seguinte. Quando tu me trouxe agora a pergunta, eu pensei assim, ó. O Rafael da adolescência é um Rafael muito diferente da vida adulta. Justo. E eu acredito, 100% de certeza, que eu entraria no clube de futebol na época do colégio. Tá. Eu acho que faz muito sentido, eu era viciado em futebol. Não que hoje eu não tenha meus traços futebolísticos, né? Mas eu era muito viciado. Mas hoje uma coisa que eu sinto muita falta, que é da época do colégio, e não se tem muito, como é que eu posso dizer, escolinhas ou pessoas conhecidas que jogam isso, eu acho que com o conhecimento de adulto que eu tenho hoje, eu entraria no clube de handball. Clube de handball. Eu sinto muita falta do handball, eu sinto que eu jogava bem handball na época do colégio. Era bom. E eu não consegui levar isso pra frente, porque, enfim, não se tem um costume aqui no Brasil do handball, né? Então eu acho que eu entraria no clube do handball com a cabeça do Rafael adulto. Gugi, antes de eu jogar pra ti, então, vamos fazer assim. Fala o clube do Gustavo da adolescência e o do Gustavo de hoje. Cara, o Silvinha, né, o Rafael, é uma pessoa que mudou bastante da adolescência pra vida adulta. Todo mundo muda, eu acho que eu também mudei, mas acho que meus interesses talvez não mudaram tanto assim, pelo menos do ensino médio até hoje. Eu acho que talvez eu ia entrar num clube assim, tipo literatura, talvez, um clube mais artístico assim, tipo música, mas eu acho que o que é mais verdadeiro para o tipo de pessoa que eu sou hoje, e já era um pouco naquela época também, é o clube de debate. O conceito é tu ficar lá debatendo. Pra quem não sabe, minha formação é filosofia. E até hoje o que eu faço, boa parte do tempo, é ficar discutindo sobre assuntos que ninguém se importa. E então eu acho que o clube de debate é a escolha ideal pra mim. Cara, muito interessante. Eu não pensaria isso logo de cara, mas faz muito sentido. Faz muito sentido também. Não penso de primeira, mas olhando pra ele agora aqui, com cara, certeza. é que é um clube meio merda, porque a maioria das pessoas pensa, tipo, isso é, tipo, sem sentido nenhum. Né? Que porra de clube é esse? Mas realmente, se for ver, é o que eu mais gosto. Cara, eu acho que encaixa mesmo. Encaixa. E eu gostei muito da tua proposta, tá? De pensar da gente mais jovem, da gente de hoje em dia, tá? E eu acho que o pequeno Dieguinho, ele ia gostar muito
se tivesse algum clube tipo de desenho. Não necessariamente de artes, pintura assim, mas desenho mesmo. Porque eu lembro que uma vez eu fui numa aula que era gratuita em Viamão, que é uma cidade, em outra cidade, né? E, cara, foi uma jornada, assim, eu lembro que minha mãe me acompanhou, eu era criança, assim, e eu achei o máximo, assim, só que era completamente inviável, né? Sim, sim. Era, tipo, 1h30 de deslocamento, era bizarro. E eu acho que eu gostaria muito de um clube de desenho, assim. Mas se fosse, pensando com a cabeça de hoje, eu acho que eu ia gostar muito de um clube de escrita criativa, talvez. Eu acho que tem bastante, a gente vê nos animes, nos filmes, o clube de jornalismo, né? Eu acho que eu ia gostar muito de um clube de jornalismo. Um negócio pra escrever, assim. Fazer o jornal da escola, né? É muito a minha cara, assim. E o Silvinha, eu vou trazer aqui, eu vou expor ele, tá? Pra quem não sabe, o Silvinha, ele é o craque do fute de segunda até hoje, tá? O Silvinha, ele é uma referência no futebol. Imagina se fosse o hand de segundo. Aí já era, né? Ali acabou. O Silvinho era um astro no handball, cara. Ele fazia umas coisas que eu juro até hoje eu não entendo, assim. Era muito bom, velho. Tá, no handball eu aceito todos os elogios, porque realmente eu não vou ser modesto. No handball, os guri faziam um negócio meio insano, assim. Mas no futebol tu tá mentindo. Mas, queria comentar aqui que eu tava esperando tu dizer, aliás, parênteses para os ouvintes. Quem viu o primeiro episódio foi recomendado pelo Diego. Então eu esperava que ele ia dizer agora que iria pro clube do ping-pong. É verdade. Eu tava esperando essa fic, eu tava no aguardo, ansioso por ela. Ping-pong, cara. Tava no Eu retiro tudo que eu disse, eu iria pro clube de ping-pong. Não, mas eu acho que o Dieguinho da escola iria pro clube de desenho, com certeza. O de hoje em dia é um pouco mais confuso, assim, mas o ping-pong é uma boa pedida. Não. Tem alguns alunos que podem ter mais de um, de repente. Poderia entrar num de esporte, assim, ou mais dessas atividades mais intelectuais, assim, né? Mas enfim, eu gostei muito das respostas, sabe? Foi uma boa reflexão aqui. Foi. Vamos deixar pro nosso ouvinte pensar também. E agora a gente pode aproveitar, então, e entrar um pouco na discussão mais do mangá mesmo, né? E aproveitar, vou jogar a palavra pra ti, Calbi, pra falar um pouco mais sobre o gênero, a questão de demográfico do nosso mangá, da leitura que a gente fez. Porque ele é seinen, a gente tem algumas referências um pouco diferentes, assim, do que um romance colegial, né? Como é que funciona isso? Explica aí pra gente. Sim. Então, uma questão que eu acho, uma distinção, né, que eu acho muito importante quando a gente tá lendo mangá, é essa distinção entre os demográficos e os gêneros. Porque se tornou comum no Brasil e também em outros países do Ocidente essa confusão, né? O que acontece? Como os mangás que são mais populares no Ocidente, porque eles viraram animes, né? São mangás de ação, de luta, né? A maioria. E são da demografia shonen, que é aquela demografia com o público-alvo de homens jovens, adolescentes, né? Até os 18 anos, mais ou menos. O que acontece é que a gente colapsou as duas coisas, assim. A gente começou a chamar esse gênero de histórias de lutinha, de shonens. Mas não é assim, né? Na verdade, eles são shonens, porque eles são publicados em revistas com esse demográfico, shonen. Mas os mangás de lutinha são mangás de lutinha. Tanto que a gente chama aqui de shonen de lutinha, ou shonen de porradas, shonen de batalha, as pessoas chamam desse jeito, né? Em inglês é como essa nomenclatura, Battle Shonen. Mas enfim, a gente então tem essas confusões. Por exemplo, muita gente acha que histórias de os shoujos, que são mangás publicados em revistas cuja demografia é feminina jovem, que são sempre histórias de romance, mas não necessariamente. Tem shoujos de mistério, shoujos de ação, né? Um caso clássico, sempre citado desse, é o Banana Fish, que se não me engano é shoujo, e é uma história assim de mistério, policial, ação, tiro, tem um pouco de romance também, mas enfim. E se eu não me engano, o Banana Fish trata de uns tópicos mais sensíveis, assim, né? Uma coisa mais pesada. É bem forte, assim, é bem forte. Por isso que eu não lembro se é shoujo ou josei, mas eu acho que é shoujo. O josei é a demografia mulheres mais velhas, assim. Claro que, não tô dizendo que obviamente, tu pode ler qualquer história que tu quiser, né? Mas, assim, do ponto de vista da organização das revistas, eles pensam qual é o público-alvo, sabe? Sim. E, enfim, essa história que a gente vai ler foi publicada numa revista seinen, como o Diego falou, que é o público masculino é o alvo e mais velho, assim, né? Não tô dizendo assim que é super velho, só pessoas de 40 anos lê, mas é acima dos 18, geralmente. Já adultos, assim. Jovens adultos. Muito adolescente lê também e tal. Mas essas histórias a gente conhece, que são dessa demografia, as mais populares aqui no Brasil, por exemplo, são, sei lá, Berserk,
Vagabond, as partes mais recentes do Jojo. Então, muita gente acha que seinen é assim, mas hoje o que a gente vai ver é bem diferente, né? É um seinen, que é uma história que ela é com o público-alvo adulto, porém é uma história de romance. E, mais ainda, é uma história de romance escolar. Isso é muito engraçado, porque, tipo, geralmente os mangás seinen, eles têm personagens que são adultos. Facilita pra identificação, né? E os mangás shonen têm personagens que são adolescentes. Então, boa parte dos mangás escolares são publicados em revista shonen ou shoujo, que é para adolescentes, tanto menino quanto menina. Então, isso coloca o Insomnius numa posição bem peculiar, né? Ele é um seinen e é um romance escolar. Porque a maioria dos romances que são seinen são entre adultos e tal, né? Então essa sempre foi uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu tava lendo, né? Assim, a gente não deve pensar nessa separação da demografia como se tivesse a ver necessariamente com gênero, né? Uma coisa engraçada pra quem ouviu o último episódio é que o Insomnius é publicado na mesma revista do Pluto, né? Sim. São histórias bem parecidas, né? As histórias não tem absolutamente nada a ver. Mas enfim. Aliás, se você está nos escutando agora e ainda não escutou o episódio sobre Pluto, eu super recomendo que você volte lá e assista. E agora com essa explicação, então, me ajuda até a entender um pouco mais por que eu achei Insomnius tão interessante, assim. Porque apesar de ser um romance colegial, eu sinto que tem uma certa sobriedade, assim, na história, né? E então eu acho que a gente pode entrar já nas discussões de temáticas, assim, do mangá. Sobre o que é o mangá, então. Obviamente, a primeira coisa que a gente pensa é sobre insônia, né? Sobre esses jovens que têm dificuldade para dormir. Eu, particularmente, em alguns momentos da minha vida, assim, eu já tive casos brabíssimos, assim, de insônia, dificuldade para dormir, né? Mas o que vocês... Vou jogar pro Silvinha essa. O que tu identificou, assim, como as principais temáticas, assim, o que mais chamou a atenção no Insomnius? Queria começar comentando que eu gosto muito dessa parte que a gente vai falar da temática, porque apesar da gente entrar num como é que eu posso dizer, em senso comum entre nós aqui sobre a temática, cada um traz uma coisa bem diferente muitas vezes, né? Cada um capta alguma coisa bem diferente do que a obra tá falando, né? E eu acho esse momento bem legal justamente por isso, porque eu acredito que essa é uma obra que traz muita interpretação, traz as suas próprias questões de vida à tona, né? Enfim, claro que a gente tem essa questão do próprio nome do mangá, né, da insônia, que é essa relação ali que os personagens... Como é que é a pronúncia? Nakami? É o Nakami Ganta e a Izaki Magari. E os dois têm uma relação com a insônia por motivos diferentes, né, que atrapalham ali a vida dele e deixam eles meio vulneráveis em relação a isso, ao seu sono, né. Mas o que eu acho bem interessante, eu não diria que é o tema central do mangá, que seria então meio que a amizade, o desenvolvimento de um vínculo forte e o romance, né? Que a gente tá começando a ver um romance ali até a parte onde a gente leu, né? E como essa tríade que eu comentei, ela vai evoluindo lentamente ao longo do mangá, né? Vai marcando... Como é que é? Eles vão passando por momentos bem marcantes, que cada um mostra um pouco da sua vulnerabilidade em relação às coisas da vida, à sua intimidade. Tem um momento ali que eles se beijam também, né? E toda essa construção lentamente ao longo do mangá, onde eles vão criando melhor o vínculo, tu vai percebendo que eles vão cochilando mais. No começo, eles não conseguiam dormir direito e cochilavam minutinhos. Até que no próprio primeiro volume, no final dele, tem uma hora que o Nakami dorme, a Izaki chega perto e ela fala assim pra ele, eles estão conversando por uma cortina que tá tapando a visão dos dois, né? Ela tá falando sobre como a chuva acalma e ajuda a pegar no sono e tudo mais, só que nisso ele já tinha dormido. E daí ela vai ali chegar perto pra acordar ele, bota a mão nele, e daí vê que o coração dele tá batendo, obviamente, mas ela consegue sentir se chega perto. E daí quando ela chega perto, ela fica calma e dorme. Mas não por causa dos batimentos, mas é porque a relação deles está aflorando, né? E eu acho bem bonito como essa construção da amizade, essa construção do vínculo que eles vão construindo ao longo do tempo, o quanto é forte isso, melhora o sono deles.
né? E eu acho que a temática, ela meio que circula muito por isso, né? Eu tô achando bem bonita essa construção dos dois, assim, no geral. Eu concordo com o que o Silvinha disse. Eu acho que se eu tivesse que dizer em uma palavra sobre o que é esse Insônias, eu diria que é sobre amor. Mas o amor é uma temática muito ampla e várias histórias vão atacar essa temática assim, de maneiras diferentes, né? Eu acho que o Insônias faz isso justamente com essa metáfora do sono que o Silvinha comentou, assim. Porque um sono ele envolve um relaxamento que só é possível quando tu está se sentindo seguro, de certa forma. Então, ele meio que... Eles são pessoas que eles têm traumas, assim, na sua vida que causam essa insônia, né? E a gente aprende isso mais para a parte final do trecho que a gente leu. E meio que eles irem melhorando nessa questão da insônia, cada vez conseguindo dormir mais, principalmente quando eles estão juntos, né? Conectados de alguma forma, faz meio que esse ponto, assim, de que como se o amor estivesse curando eles, assim, aos poucos. Então é uma espécie de cura através do amor, assim, porque eles têm esse trauma e essas sequelas, sei lá, psicológicas, esse problema que é a insônia, e o amor dos dois, assim, a relação dos dois vai meio que ajudando a consertar esses problemas, assim. Então eu acho que tem isso, mas, assim, tem subtemáticas, ou pelo menos maneiras com que essa temática é criada, que eu acho muito interessantes, né? Bom, primeiro tem isso, né, que eu comentei, a perspectiva através da qual o amor é trabalhado é essa do sono, e que eles, tipo, vai mostrando, o Silvio falou perfeitamente, ele vai mostrando que o amor deles vai se desenvolvendo e eles vão conseguindo dormir cada vez mais, né? Sim. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção é que eu acho que captou muito bem uma das questões distintivas do amor romântico, talvez. Não que nas amizades não tenha, mas eu sinto que numa situação de amor romântico isso é muito forte, assim. Que é a construção de um mundo paralelo, assim. Quando tu tá num relacionamento romântico e vocês têm essa ligação muito forte, parece que, de certa forma, tu cria um mundo que é só de vocês, assim. Tem referências que só vocês entendem, tem coisas que só vocês entendem, sabe? E eu acho que diversas partes do mangá mostram como esse amor deles envolve essa criação desse mundinho que é só deles dois, assim. Sim. Primeiro, por definição, eles já habitam um mundo que é só deles, que é esse mundo da madrugada, onde tá todo mundo dormindo, e eles são os dois que estão acordados, né? E depois tem toda a coisa que eles constroem aquela sala e tal. Mas um dos momentos que eu mais gostei que envolve esse trope, assim, essa questão deles construírem o próprio mundo, foi aquela parte do rádio, do programa de rádio. Se tu não comentasse, eu ia trazer isso com certeza. E aí, tipo, eles conversam ali e tem toda uma referência, as referências, e eles é tipo uma espécie de conversa unilateral, né? Porque um só fala e o outro só ouve e tal. Mas é muito interessante essa cena, mas eu acho que foi um dos exemplos mais legais de como eles constroem um mundo que é só deles, assim, através da relação, né? E é engraçado, porque os outros personagens realmente não entendem, assim, né? Eu acho que uma outra subtemática que tem também é essa questão do trauma, né? E como ele pode causar coisas, enfim. Eles são dois personagens que tem essa questão de que eles não conseguem dormir e em algum momento eles vão lá e meio que explicam um pro outro por que é assim, né? Mas enfim, eu acho que no fundo é um romance, é uma história sobre o amor, assim. Eu acho que é muito inteligente e interessante a maneira que a autora decidiu falar sobre esse relacionamento, né? Sim. Complementando algo que o Gustavo falou ali, né, sobre trauma também, pensei numa questão aqui do como é abordado ao longo da obra essa aceitação das próprias condições, né? Claro que provavelmente eles vão abordar mais ainda e falar mais sobre isso, mas embora eles não encontrem uma cura, entre aspas, assim, para insônia, eles aprendem a viver com suas próprias limitações, né, e encontrar ali, tipo, alegria, uma paz, uma tranquilidade, nessa conexão mútua que eles vão construindo, né. A palavra que me veio na cabeça, agora tô comentando sobre a questão da rádio, é como eles estão na mesma frequência, né, e como eles estão seguindo isso, né, ao longo da obra, assim. E muito legal, assim, porque quando eu pensei, é evidente, assim, várias coisas que a autora, ela quer tratar, assim, né, mas eu acho que são assuntos
da preferência dela, seja por um motivo positivo ou negativo, né? Por exemplo, a insônia. A gente pode ver que ela é razoavelmente fã de astrofotografia, porque ela é muito técnica na hora de falar, né? Eu não sei se isso chamou a atenção de vocês, podem trazer depois. Porque ela começa a falar da câmera, porque a ISO, não sei o quê, porque daí tu ajusta a lente aqui, pá, expõe por tanto tempo. Eu fiquei, nossa, que técnico, tá ligado? Mas se eu tivesse que definir, então, uma temática mesmo, eu iria mais pro lado que o Gustavo trouxe, que é uma história sobre amor. E eu vejo que são três lados, assim, do amor, três vertentes, três maneiras do amor se manifestar. Que a primeira, obviamente, é o amor romântico, né? O desenvolvimento desse romance entre o Nakami e a Magari. E, aliás, a gente parou, lembrando, né? A gente leu até o capítulo 47, é um momento bem oportuno, assim, da história, que é quando eles dão o primeiro beijo, né? Que daí é a prova, assim, do desenvolvimento desse amor romântico. A outra forma de amor, assim, eu diria que é uma forma de amor mais parental, assim, porque é tratado na obra muito forte, assim, essa questão da relação, tanto do Nakami contra a Magari com a família, assim. O Nakami com o pai e com a mãe que deixou ele, né? E a Magari com as questões de relacionamento com a irmã, com os pais, com os outros, por uma questão de saúde dela, né? O que nos leva à terceira forma de amor, que é o amor próprio, assim. Porque uma luta que eles estão desenvolvendo é essa aceitação deles mesmos, assim. Tanto questão de saúde, quanto questão do próprio corpo, questão de personalidade, assim. Então eu acho que são esses três tipos de amor, assim, essas três formas como eles se manifestam são importantes para a obra. A gente pode discutir um pouco essas outras questões que a autora gostaria de tratar também, que são um pouco mais... não são exatamente as temáticas principais, assim. E eu gostaria de conversar com você sobre a questão da insônia, porque eu achei muito legal a maneira como ela trouxe, assim, como isso é representado nos personagens. Eles sentem culpa por não conseguirem dormir. Eles sentem as consequências da insônia durante o dia, porque acaba atrapalhando o desempenho escolar, acaba atrapalhando as questões sociais do Nakami. Tem uma parte que ele dá uma surtada, assim, com alguém, ele tem um transtorno de humor, então a gente pode falar sobre isso também. Como é que vocês perceberam essas questões, assim, que a autora trouxe? Cara, uma coisa que me chamou bastante atenção bom, obviamente o nome do mangá é Insones, então eu pensei que essa questão do sono fosse ser central, né? Realmente era uma coisa importante. Embora eu até mencionei antes em off pro Rafael que tem um momento ali, a gente leu 47 capítulos, né? Tem um momento ali entre o capítulo, sei lá, 12, 13, 15, por ali, que passa vários capítulos sem nem mencionar essa questão do sono, porque focou muito na coisa da fotografia de astros, assim, né? E eu lembro que eu fiquei em dúvida, inclusive, nas minhas anotações de leitura, tava ali, tipo assim, nossa, por que do nada virou um mangá de fotografia, né? Sim. Tu mesmo mencionou que ela se torna bem técnica, né? E eu isso me fez lembrar de um outro mangá que é uma comédia romântica, que tá bem popular na Shonen Jump agora, que é aquele Blue Box, que é um mangá de romance / esporte, assim, que é um mangá que tem um romance, é o principal da história, mas os personagens, eles estão no clube de esporte, e isso também, esses torneios, todas essas coisas faz bastante parte dos conflitos que envolvem o próprio romance e tal. E me fez pensar que o Insones é meio um mangá assim de romance / esporte, só que é um romance / clube de fotografia, assim, né? Porque ela fez exatamente como nos mangás de esporte tem, que tu, tipo, aprende um monte de mini detalhezinhos sobre aquela atividade, né? Mas eu não consegui até esse momento do mangá entender qual que é a relação da astrofotografia com as outras temáticas, assim, né? Agora, a insônia figura muito bem, porque ela aparece em toda a questão de como está relacionado ao amor deles e também como está relacionado aos traumas deles, né? Então tem pequenos detalhes que a gente percebe depois quando lê que são muito legais, assim, de ver, né? Por exemplo, a Isaki, ela dorme bem, assim, sei lá, a primeira vez, ouvindo o coração dele bater, né? E esse é justamente o trauma que ela tem, porque o problema dela é que ela tem um problema no coração. E ela não consegue dormir porque ela tem medo de dormir e não acordar mais por causa do problema no coração. Em resumo, é isso, assim, né? Então, um coração batendo, tipo, perfeitamente, assim, é exatamente a coisa que pode salvar ela, assim, porque, tipo, faz ela conseguir dormir, né? Mas essa questão da astrofotografia, eu acho que provavelmente vai ser trabalhado melhor na frente do mangá. Muitas coisas chamam a atenção, né? Os nomes dos capítulos são estrelas e muitas coisas assim.
mas eu não consegui pensar numa relação entre as estrelas e o amor, ou as estrelas e o sono. Não sei se vocês fizeram alguma conexão específica, assim, que daria pra gente interpretar essa subtemática. E sobre outras temáticas, assim, aparecem algumas coisas que são clichês da história colegial, né? Mas, tipo assim, o festival da escola, os potenciais chips dos outros personagens, né? Que não são esses dois, a gente vai discutir isso mais na parte dos personagens, talvez. Essa questão familiar é mais central pro Nakami, eu acho, mas também aparece na relação da Isaki com a irmã dela. Eu só queria mesmo, uma coisa que senti falta nessas subtemáticas era um lugar pra fotografia ali. Por enquanto parece que é só a coisa que eles estão fazendo. Mas eu duvido que seja isso, porque aparece o tempo inteiro, sabe? Tipo, no mangá, essa coisa das estrelas. No fundo deve ser muito mais central, então eu não sei se eu não captei ou se ficou pra frente. Né? Como tu disse antes, né? Em off a gente estava conversando sobre algumas coisas e a gente estava falando sobre essa questão da fotografia, se ela é tão importante quanto parece ou não, justamente como tu falou, né? O nome dos capítulos tem a ver com estrelas, com céu, com constelações, né? Tem vários capítulos que são constelações, o nome do capítulo. E até então eu não tinha pensado em nada, mas enquanto tu discorria agora, eu pensei em uma coisa que na minha cabeça fez um pouco de sentido. Juntando com algo que tu falou antes, no começo, que às vezes a gente tem que estar num estado mais tranquilo, mais seguro para conseguir chegar ao sono, né? E me veio na cabeça que eu sou uma pessoa que quando eu durmo sozinho, eu não tenho insônia, mas quando eu durmo sozinho eu demoro mais. Quando eu durmo com alguém, parece que eu me sinto mais seguro e durmo mais rápido. Entendi. Como vocês me conhecem há muito tempo, já devem ter visto isso acontecer, né? Sim, eu viro, falo boa e eu já tô aqui, ó. Dormindo. Muito rápido. Muito rápido. Se eu tô com alguém, eu durmo muito rápido. Porque eu me sinto seguro. E eu vou bem rapidinho. E uma coisa que eu tava pensando, que é... Tu tem que estar relaxado pra fazer várias coisas na vida, assim. E dormir é uma delas, né? Talvez a autora, e eu também, veja um pouco essa questão das estrelas, dessa questão do algo que é bonito, do algo que traga algo nostálgico. Acalme um pouco, sabe? Eu, particularmente, gosto muito de olhar pro céu, assim, e me vem muita tranquilidade. Talvez ou a autora queira passar algo sobre isso, sobre conseguir ver a beleza nas coisas simples do dia a dia, ou ver a beleza nas coisas simples que a gente tem, enfim, não sei, eu tô viajando aqui, claro, mas foi um pouco o que veio na minha cabeça, assim, porque realmente o céu pra mim é algo bem tranquilizante, assim. Não o céu das últimas semanas aqui na nossa cidade, né, porque, enfim... O Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro, né? Tá esquisito. Pra contextualizar, a gente tá gravando bem na época que tá tendo aquela fumaceira desgraçada no céu, tá todo mundo tossindo. Cara, então, eu acho que pode ser que seja algo sobre o céu em si, mas eu acho que talvez teria que ser trabalhado porque os personagens nem comentaram muito sobre tipo, por que eles gostam disso especificamente, não fotografar, sei lá, animais ou algo assim. Mas a única coisa que me passou na cabeça, agora te ouvindo falar, eu até pensei uma das temáticas do mangá tem a ver com a noite, né? Com a madrugada, que é o fato da insônia. Eles são as pessoas que enxergam esse céu estrelado o tempo inteiro porque eles estão acordados durante a noite. Então, isso é uma das questões, assim, mas talvez realmente a gente vai ver mais sobre a importância do clube de fotografia ser dessa fotografia mais pra frente. Porque, assim, até agora, eu não sei se vocês têm essa impressão, por mim poderia ser um clube de qualquer coisa. Sim. E a história não mudaria. As hipóteses que eu tenho são, uma que a autora pensou, ok, tem insônia, eles ficam acordados à noite, o que tem na noite que não tem no dia, aí chegou em estrelas, mas porque astrofotografia, aí já é um mistério. Aí a gente chega na minha segunda hipótese, que é que a autora fez um brainstorm ali de coisas que ela gosta, e ela tentou colocar o máximo possível na história. Que daí entra fotografia, entra o gato, ela gosta de gato, ela gosta de natação, a Magali nada, daí bota ela nos maiorzinhos lá, entendeu? Totalmente do nada. Né? Astronomia do nada também. Ela gosta de quê? Fliperama. A veterana tem um fliperama. Entendeu? E aliás, os gatos, eles estão surpreendentemente muito presentes, assim. Mas lembrando ao nosso ouvinte que a gente leu até o capítulo 47, pode ser que tenha alguma explicação mais profunda, assim, uma justificativa mais pra frente. Mas isso de colocar as coisas que o autor gosta, ou que ele tá hiper focado no momento, é tradicional, acontece várias vezes, né?
O Hunter x Hunter, do Togashi, é um mangá que é só sobre isso. Ele bota o hiperfoco dele ali, o que ele tá obcecado naquele momento, ele vai lá e bota. Então, às vezes a gente tem que ler uns capítulos sobre... Eu nunca me esqueço no arco do leilão, que tem vários capítulos que é sobre os caras que falsificam um vaso e uma coisa aleatória, e aí explica todo o jeito como eles falsificam aquele vaso. Sim. E depois isso incrivelmente foi usado numa cena de luta. Mas então talvez seja isso, né? Talvez ela só curte muito astrofotografia. E detalhe, né? A gente já discutiu isso antes sobre a publicação de vários mangás, principalmente no episódio do Ranger Reject, né? A gente discutiu que os mangás às vezes começam a ser publicados e o autor às vezes não sabe se vai continuar. E quando ele recebe a notícia de que vai ser serializado por bastante tempo, ou por mais tempo, eles podem querer mudar coisas na sua história, ou até por dica do editor. Às vezes o editor diz pra mudar coisas. Pode ser que ela começou a fazer história de insônia e amor, e aí precisava de algo pra estender ali a questão de como eles vão continuar sendo amigos e tal, e o clube. E daí foi a astrofotografia. Mas eu tenho suspeito de que não é só isso. Porque parece que tem muita coisa no mangá que, tipo, os títulos dos capítulos e várias cenas, vários quadros desde o começo que envolvem a noite estrelada e tal. Me faz parecer que vai ter alguma coisa ainda, um segredo que a gente vai descobrir no próximo episódio sobre isso, quando a gente lê mais pra frente, né? Os aspectos que a gente tem até agora, que estão bem amarradinhos, né, nos fazem acreditar que isso também vai se amarrar na história de alguma outra forma, né? Eu acho que a gente pode dar andamento aqui, então, e discutir um pouquinho mais sobre os personagens, né? Que o Silvinha brincou em off que só tem dois que a gente realmente quer conversar sobre, né? Que é o Nakami e a Magari, né? Mas a gente tem também, eu vou pegar a minha colinha aqui, a gente tem a Kurashiki Sensei, que é a professora que dá o aval ali pro clube continuar, dá um apoio pra eles. A gente tem a Yui Shiromaru, que é a veterana dona de fliperama, ex-única membro do clube de astrofotografia. E a gente tem o Tsu, né? O gatinho. Que, pra tu ver como tem uma falta de personagens, ele é o relevante que eu pensei pra botar aqui na colinha. Né? Sim. Eu quero saber a opinião de vocês, assim, a história é realmente só sobre eles dois, os outros são personagens descartáveis, assim, ou tem alguma coisa que a gente pode extrair deles? Eu, sinceramente, não peguei muito qual é a vibe das outras duas personagens, né, a Sensei e a veterana. Cara, eu acho que a veterana, ela tem uma personalidade bem desenvolvida, eu diria que ela talvez é o terceiro personagem. Porque a professora, ela é aquela adulta legal, mas eu acho que ela é mais a função dela de manter o clube, né? Mas essa outra, a veterana que tem o fliperama e que gosta de fotografia, ela meio que ensina, né? Dá dicas pro Nakami sobre a fotografia. Porque, aliás, a gente pode discutir isso quando for falar da Isaki, mas ela cagou pra fotografia, né? Sim. Ela não quer saber de nada, ela só quer ficar ali perto dele e fazer os passeios e ajudar no clube, mas assim... até agora o que aparenta é que quem tá se apaixonando pela fotografia em si mesmo é o Nakami, né? Mas enfim, ela eu acho que tem uma personalidade um pouco mais desenvolvida, assim, ela é meio engraçada, assim, porque ela é meio marrenta e tal, né? Apesar de ela ser tipo uma menininha fofinha, pequenininha e tal, mas ela é meio marrenta e tipo meio autossuficiente também, porque ela não sei o que, né? Mas a gente não sabe, não tem muitas, as temáticas não se tocam nela, né? Eu acho que isso que não mais nos marca. A principal temática do mangá parece que tá envolvida só nesses dois personagens iniciais e os outros personagens ficam muito de fora. O Nakami tem um amigo também que serve só pra destrancar tipo, eles no primeiro capítulo. Ou pra falar, tipo assim, tu gosta dela, né? Uma coisa assim. Eu vou falar, tem que conseguir um emprego. E agora, talvez um quarto personagem, um que tu não mencionou, seria que tá começando a entrar no finalzinho desse trecho que a gente leu, que é a irmã da Isaki, né? Que tem uma personalidade assim, é aquela irmã mais velha meio rebelde, assim. Então, eu ia botar ela, só que ela literalmente apareceu, levou eles pra passear e falou, valeu, falou, e vazou, tô indo embora. Então, tipo assim, da mesma maneira que ela chegou do nada, ela já foi também. A única coisa, acho que mais marcante que ela fez foi ela conversou com o Nakami algumas vezes sobre a Isaki, né? Falou sobre a doença do coração, ele já sabia, Sim. Mas falou sobre, tipo, a questão, como isso afetou o contexto familiar. Então, eu acho que ela tem uma coisa, que ela tem meio que um drama pessoal, assim, talvez. Que que ela sentia que recebia menos atenção que a Isaki, porque a Isaki tinha
a doença que fazia os pais dela focar muito, assim, né? Então ela parece que tem uma questão sobre ela ali, né? A Yui, ela parece que tem a questão de que, pelo menos, ela tem uma coisa que ela gosta, né? E tal. Agora, os outros personagens realmente é bem pouco desenvolvido, né? O melhor é o gato, eu acho, né? O gato foi mais relevante. Não, o gato foi mais desenvolvido que alguns dos personagens humanos, porque tem uma parte num capítulo lá que mostra que o gato... tem um capítulo inteiro, eu acho que é sobre o gato. Que eles estão seguindo o gato. Eles estão seguindo o gato e mostra que o gato, ele vai em várias casas e come a comida de várias pessoas. E depois vai pra lá, pro observatório. Tem uma questão ali de por que ele vai pro observatório, eu não me lembro agora. Sim, o que eu acho é que, obviamente, a obra ela tá girando em torno do Nakami e da Isaki, né? E os outros personagens parece que estão ali como é que é? Apoios desses dois, né? Não que sejam menos importantes, não, mas não que não sejam importantes. Por exemplo, a própria Sensei, né? Sem ela, não teria continuado o clube. Se continuar o clube, será que teria feito o relacionamento deles? E ir pra frente? Não sei, é uma pulga atrás da orelha. Essa temática que a gente tá falando sobre fotografia, ela começou a aparecer bastante ali e talvez não tivesse dado pra frente se não fosse a Yui, né? Enfim, eu acho que são personagens que acabam complementando essas questões da obra, né? Mas eu acredito que eu elenco como terceiro personagem mais importante, pelo menos pelo que a gente tá vendo ali no final da obra, a irmã. A irmã da Magari, porque eu sinto que ela trouxe coisas ali que ficaram muito no ar e ficaram muito pode ter muita coisa aqui ainda, né? Porque ela fala sobre essa temática que tá dizendo de na infância as atenções estavam mais na Isaki por causa da condição dela e tudo mais, mas eu não senti esse pesar, eu não senti esse talvez ciúmes, eu não senti se sentir menos por isso, porque depois ela fala, né? Eu entendi isso, e daí eu tô tentando ver as coisas de uma outra maneira, e tentar ser Ela não falou isso com essas palavras, mas pelo menos eu interpretei dessa maneira, de ser de segurar as pontas, né? Segurar as pontas ali, e talvez essa coisa de se sobrecarregar em relação a alguma coisa da irmã. O que me faz crer, que ainda não abrangiu muito bem, é que talvez a Isaki tenha algum problema mais sério do que foi apresentado até onde a gente leu. Sim. Não ficou claro quão sério é atualmente, né? Isso, não ficou tão Mas claro. Eu acho que uma coisa que tu mencionou sobre a questão da irmã dela, que marca bastante, é isso, assim, né? Ela tinha esses ciúmes da Isaki, porque ela recebia esse tratamento especial, e em algum momento ela percebeu que a Isaki não gostava de receber esse tratamento preferencial, porque fazia ela se sentir diferente, ela queria se sentir uma pessoa normal. Por isso ela fala pro Nakami que se prometeu que ela nunca ia tratar a irmã dela como tipo uma coitadinha, sabe? Com pena, né? Com pena, ela ia sempre... Então, eu acho que essa é uma das personagens mais assim... Mas, bom, a gente pode especular que talvez os personagens... Alguns dos personagens secundários sejam mais desenvolvidos no futuro, né? Isso. Porque é comum nessas histórias de comédia romântica que se criam os side ships, vamos dizer assim, eu não sei se tem um termo pra isso, mas são os chips entre os personagens que não são o casal principal. Ou o triângulo amoroso principal, sei lá. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu já shippo o amigo do Nakami com a menina do fliperama, a Yui. Porque eles interagem ali algumas vezes. Olha ali, e tal. Ó. Então tem vários desses potenciais chips, assim, e que talvez se desenvolvam esses personagens, né? Uma personagem também que apareceu muito no começo e foi completamente descartada depois. Era uma menina da escola que tipo, odeia o Nakami. Sim. E ela é meio que, tipo assim, Maria vai com as outras, né? Eu acho que talvez ela seja meio que a mais popular, não sei, mas ela tá meio que no grupo do grupo de natação da Isaki. A coisa dela é que ela, tipo, é super nerd, mas ela sempre tira menos nota que o Nakami, né? Porque ele vai muito bem na escola porque ele não dorme e fica estudando, né? E aí, essa personagem aí, eu acho que ela tá pedindo um chip. Mas aí ela foi meio que esquecida e não tem ninguém pra chipar com ela. Pelo menos, só se fosse o amigo do Nakami, mas eu já chipei ele com outra pessoa. Pois pra tu ver como tá o nível das coisas, que a gente tá falando a amiga da Magari e o amigo do Nakami, eles não tem nem nome. Eu não lembro o nome deles por também. Nada nesse mundo. E tipo assim, eu vou ter que confessar pra vocês que, pensando, talvez a professora ela cumpra um papel mais burocrático, assim, pra história ser plausível, ainda mais considerando o contexto de Japão, assim. Precisa ter um adulto responsável, ela, como tu disse, ela paga aquela imagem de cool, assim, né, de descolada,
mas precisa ter um adulto lá pra supervisionar o clube, precisa ter um adulto pra ir lá e pedir permissão dos pais pra viajar e pra tudo mais. Então ela faz esse papel meio burocrático, assim, pra fazer realmente as coisas Ela é acontecerem. mais uma ferramenta, né? Mas a gente não sabe nada sobre ela. Exato. Uhum. A veterana, quando ela surgiu, eu pensei que ela poderia ter algum tipo de interesse romântico, assim, no Nakami. Eu pensei que poderia gerar essa dinâmica, assim, de triângulo amoroso, sabe? Sim. Mas, não, na verdade, ela só gosta muito de astrofotografia também e quer estar dando as dicas ali, né? Aí já me deixou um pouco mais assim também, porque tá legal, mas como a gente diz, a astrofotografia não é tão importante assim pra história até o momento, né, aparentemente. Então ela já não cumpre um papel tão importante também, né, se a gente for parar pra pensar. Sim. E a irmã, eu fiquei pensando que ela ia entrar na história meio com esse papel de vilã, assim, sabe? De que ela vai ir lá pra dificultar a viagem deles, pra ficar incomodando na câmera, sei lá, umas coisas assim, sabe? Mas do mesmo jeito que ela, como eu disse, né, ela entrou e já saiu também. Claro que ela tem essa parte aí que dá uma contextualizada melhor da infância da Magari, faz a gente entender melhor a situação, principalmente da insônia dela, né? Mas até esse ponto também não teve grande relevância, assim. Talvez realmente no futuro se aprofunde, né? Sim. Mais algum personagem, além dos dois. Mas vamos, quem sabe, falar dos dois principais. A gente falou de todos. Uma boa, né? Uma boa. Vocês... Então, a gente já comentou que esses dois personagens, eles têm uma questão que é muito forte neles, que é o fato de que eles não dormem, têm dificuldade para dormir. Cada um deles lida de uma maneira meio diferente e cada um é causado por uma maneira diferente, né? Então, o Nakami é aquele menino meio... É difícil de dizer, assim, se ele é super nerd, excluído, ou se ele é mais ou menos popular, ou se ele é meio termo. Não fica muito claro, né? Ele usa óculos e ele é super inteligente, mas ele tem uns amigos... Ele tem um amigo lá que parece, tipo, um cara muito amigão de todo mundo, gente boa. Mas o que eu queria marcar é que ele não é o típico protagonista masculino de história de comédia romântica para mangás de outras demografias, assim. Numa comédia romântica shonen ou shoujo, geralmente, o protagonista masculino, ele é um cara bem mais, assim, tipo, um cara super querido, gente boa. Ele é meio que um cara perfeito, assim. E o Nakami, por mais que ele seja super esforçado, muito querido com a Isaki, coisas do tipo, assim, talentoso em vários aspectos, ele também se frustra, ele tilta, assim, né? Ele fica muito bravo. O Diego mencionou, né? Tem um momento assim tem um momento que ele dá uma surtada e tal. Sim. Tem aquele momento que dá uma coisa errada, ele surta e ele foge, né? A culpa, né? Ele... Isso. Então tu vê que ele já não é o protagonista mais típico dessas histórias de romance em que o protagonista masculino é um cara meio perfeito, assim. Então, um exemplo... ou é um cara meio abestado, assim, pra ser cômico, e a menina é certinha, ou o cara é tipo perfeito e a menina é a menina loser da escola, mas eles se apaixonam, sabe? Então esses são tropes meio óbvios. Assim, pra dar exemplos do cara abestado, tem aquele que ficou famosinho, Tonari no Kaibutsu-kun, é um shoujo que é assim, a menina é tipo a certinha e o cara é tipo o abestado, assim, meio cômico. E o Kimi ni Todoke é um exemplo clássico desse, que a menina é tipo a feia ou a excluída da escola e o cara é o assim, homem perfeito e tal, aquela coisa meio fantasia e tal. Mas nesse a gente tem esse personagem, ele assim, ele não é exageradamente uma coisa ou outra, assim, né? Mas ele é diferente, assim, eu senti isso. Senti que ele é um pouco diferente. E enfim, o trauma dele que tem a ver com o abandono da mãe, né? Tipo, a mãe dele foi embora de casa, sumiu. Durante a noite, enquanto ele dormia. E por isso ele não conseguiu mais dormir, né? Mãe do ano, né? Complicado isso aí. Mas talvez a gente não saiba, porque no continuação do mangá pode ser que ela... Saiu por um motivo muito nobre. Sim. Foi chamado pra uma missão espacial e é por isso que essas estrelas. Sim. Já pensou? Já pensou se ela aparece numa foto? Esse plot seria incrível. Aparece lá numa estrelinha assim. O bar que eu larguei agora entregou total, né? Mas beleza. Mas os guris são do sul, né? O Silvio já falou guris várias vezes. Mas o guri ainda vai ver esse bar que pegou. Mas o que eu ia dizer, né? Eu acho que assim... O Nakami,
eu sinto que ele é muito introvertido, num geral. Aliás, fazendo só um ponto aqui, me chamou muito a atenção como a questão da insônia, é escondido, eles escondem que tem insônia, né? Como se fosse algo, sei lá, de 1 a 10 de gravidade 12. Sim. Né? É muito grave eles terem insônia, parece, né? Parece que é um assunto que é um tabu. Daí eu não sei o quanto tem essa questão do Japão, enfim. Tem a questão do toque de recolher, assim, né? Porque adolescente não pode ficar andando na rua de madrugada e tal. Pois é. Mas eu não sei como que bate isso neles, e então eu tratei isso como tá. A insônia é algo muito, mas muito sério e que afeta a personalidade deles na escola. Porque eles têm medo, né? E eu acredito que o Nakami é muito isolado justamente por causa disso. Tu vê que ele não conversa muito com as pessoas, né? Ele tem um amigo, né? Ele nem sabe dizer o nome, mas ele tem um amigo. Mas ele tá lá. E ele tá lá. E ele é bem introvertido, assim. Não o amigo dele, né? O Nakami é bem introvertido. E tu vê que as pessoas não gostam muito dele. Porque elas comentam, né? Ah, porque ele é meio arrogante e ele é meio babaca. Tem alguns comentários, né? Que as próprias amigas da Isaac fazem pra ela, assim, né? Sobre ele. E, enfim, parece que ele tá muito longe e distante de todo mundo. Já a Isaac é o contrário. Eu acredito que ela é alegre e extrovertida, né? Ela que tem várias amiguinhas. Ela que tem várias amiguinhas, enfim. A gente pode tentar pensar um pouco sobre por que cada um é assim. Mas eu consigo olhar pra Isaac e pensar muito do tipo... Ela se isolou muito, não. Ela, antigamente, as pessoas tinham pena dela, né? E ajudavam ela a ganhar as coisas, né? Até tem aquela cena que a irmã tá falando, que daí eles puxam ela pra conseguir chegar ao mesmo tempo na corrida, porque ela não conseguia, porque era mais fraca, enfim, por causa da condição dela. E eu sinto que ela é muito forte em relação a isso, porque parece que ela tenta dar uma compensada, uma suprida nisso, tentando ser muito alegre, muito extrovertida, porque ela precisa ser a mais, assim, né? Mas eu sinto que a Isaac, ela tenta ajudar muito o Nakami desde o início. Assim, parece que... Claro, eu acredito que eles estão construindo algo aí que os dois encontram conforto um no outro, né? Mas eu acredito que a Isaac tá ali deixando o histórico dela não puxar muito para baixo, tentar não afetar muito a vida social dela, e eu sinto que ela tá sempre ali, tentando ajudar o Nakami de alguma maneira, e o Nakami vai estar um pouco mais devagar, assim, claro, ele tá sendo beneficiado por isso. Até aqui tem a cena que vocês falaram sobre ele mostrar a rádio, né? Que daí eu acho que aí é a primeira ação que pra mim é bem clara do quanto ele também quer ajudar ela, né? Sim. E daí as coisas vão começando, assim, mas eu sinto que a Isaac começa na obra puxando muito mais o Nakami pra sair desse fundo do poço, digamos assim, até eles realmente entrarem na mesma frequência, sabe? E daí eu sinto que essa diferença talvez seja por isso, uma questão de ele tá com essa questão emocional bem abalada, né? Que nem a gente comentou antes dos surtos, tem uma cena que ele... eu lembrei aqui que a gente estava comentando, mas não falou exatamente o que foi. Ele tá no banheiro comentando com outro aluno da escola que viu ele na rua de noite e questionou isso. E daí o professor escuta, e como tu disse antes, não pode ficar pessoas adolescentes na rua, assim, né, por causa do toque de recolher. E daí ele vai dar uma advertência para eles depois, e ele tá lá falando dessa advertência, e o Nakami ele fala: você pode calar a boca agora? Né? É o primeiro surto que ele tem, né? E depois ele tem um outro no festival, que chove. Eles estavam preparando esse festival por muito tempo. Ele fica muito frustrado. Ele fica muito frustrado, ele fala que a culpa é minha, e daí começa a chorar, e daí corre. Então essa questão dele emocional tá muito abalada. E acho que a da Isaac tá menos. Sim. E daí eles conseguem ir se ajudando aos poucos, assim, sabe? Até entrar numa frequência mais assim. Claro, a gente tá no início ali, né? A gente lê o quê? Um terço? Um pouco... um pouco menos. Um pouco mais de um terço. Pois é, eu acho que a Isaac claramente socialmente, assim, ela é mais habilidosa e mais desenvolvida do que o Nakami, né? Ele é um cara obstinado e, bom, assim, em termos do clube, por exemplo, ele carrega nas costas, né? Ele faz tudo e tal. E ele cuida dela, assim, a gente vê que os dois tem nos capítulos finais que a gente tava lendo, fica claro isso, ele cozinha pra ela, né? Enquanto ela toma banho, ele vai no mercado, compra as coisas. Eles têm meio que uma mini viagem juntos, assim, uma mini vida de casados ali na casa da avó dela e tal.
Então a gente vê que ele também ajuda ela e tal, mas cuida dela. Mas realmente, nessa questão social, ele é menos desenvolvido do que ela, assim. Ela é muito mais extrovertida do que ele. Né? Sim, e é muito fofinho que ele arranja um emprego pra poder sustentar o clube, né? Que não libera a verba. Uhum. E eu não sei se vocês ficaram com a mesma sensação que eu fiquei, que no início ficou um pouco confuso como eles se aproximaram, assim, porque eles eram colegas de turma. Mas ele parecia um pouco alheio à existência dela. Não sei se vocês ficaram com essa impressão. Eu até fui dar uma revisada e quando ele chega lá para buscar, ele vai no onde era o clube de astronomia pra pegar caixa de papelão pra um evento lá. E daí ela tá dormindo lá dentro. E daí ela tá tipo com um casaco folgado, máscara e um boné, assim, ela tá tentando meio que se esconder, alguma coisa nesse sentido. E aí eles se trancam lá. E daí no início ele não reconhece ela, fica tipo, você não é aquela guria que é da minha turma, da Magari? Então, tipo assim, eles são meio alheios, sabe? E aí, logo naquele momento, ela já começa com essas atitudes de ajudar ele, porque ela passa a senha do cadeado de lá pra ele logo no início. Então, assim, pra mim ficou um pouco confuso, apesar de eu ter gostado bastante como se desenvolveu o relacionamento deles, mas o início ficou um pouco confuso, assim, pra mim. E uma piada que eu não posso deixar passar, tá? É que assim como eu fui a referência de ping-pong no primeiro episódio, eu sou a referência de dormir na escola. É verdade. Esse cara dormia muito na escola. E eu acho que uma coisa que o Silvinha trouxe, assim, de por que eles escondem a insônia, também tá muito relacionado com o que a gente começou falando no início do episódio, né? Que são as questões de diferenças culturais que a gente tem. Porque no Japão tem muito uma preocupação de não querer dar preocupação pros outros, né? E a insônia seria algo que geraria preocupação nos outros, porque tu tá, obviamente, questões de saúde, assim, mas começa a te atrapalhar com o teu desempenho escolar, com questões sociais, assim. Então, eu acho que vem muito, assim, pra essa questão de não querer gerar preocupações. A gente vê isso na Isaki, né? Porque ela não gostava de ser tratada como especial, que as pessoas tivessem pena dela o tempo inteiro. Porque ela já tem um problema no coração, então se ela tivesse mais a insônia, seria mais uma coisa pra causar preocupação pros outros, né? Imagina se ela tem insônia por causa do problema do coração, daí o pessoal, ia ser ruim demais pra ela, né? Agora, então, acho que a gente conseguiu tocar um pouquinho nos personagens, né? Discutir um pouquinho sobre eles. E a gente pode seguir, então, para um próximo tópico, que é bem importante aqui nos nossos episódios, né? Que é a questão da arte. E a gente vem de uma arte que é muito, muito boa, assim, pelo que me marcou muito positivamente. A gente já teve o primeiro episódio do Ping Pong, que foi chocante no pior dos sentidos, né? E eu quero saber da opinião de vocês a respeito da arte do Insomnius. Vou passar a palavra pro Silvinho aqui primeiro. O que tu acha, Silvinha? Eu acho que, como tu disse do Pluto foi muito legal. A arte, como é que se diz? O enquadramento, achei muito legal, assim, era bem legal. Porém, nesse mangá me chamou muito a atenção sobre como tem riqueza, tem beleza em todas as páginas, assim. A gente tava comentando antes de como é simples a maioria das páginas, mas é aquele simples, como é que é? É aquele arroz e feijão bem feito, sabe? É bem feitinho. É bem feitinho, tu vê que é bem bonito e ele vem com seus ápices, né? Ele vem, assim, no simples, até algo que é bem impactante, daí é uma cena, tipo, toda a página bem bonita, mostrando estrelas, tendo toda uma questão. E eu acredito que essa beleza visual que tem simples, ela combina muito com essa narrativa mais delicada. Eu acho que a gente acompanha muito bem essa narrativa mais tranquila, mais delicada em relação à própria arte, assim, sabe? Eu acredito que a arte do mangá é um dos seus pontos mais altos, assim, digamos assim. Mais altos é bom, né? Capturando muito bem esses momentos introspectivos de alguns, delicados de outros, né? Especialmente quando envolve esse céu noturno, essas interações sutis entre os personagens, né? Eu gostei realmente bastante, assim, da arte. E eu queria ouvir do Gustavo o que ele acha sobre isso. Eu gostei muito da arte, eu achei muito bonito, especialmente o design dos personagens. Eu achei que os personagens, eles são muito bonitos. E não daquele jeito, tipo assim, que, por exemplo, às vezes num mangá shonen de ação, a gente tem, sei lá, Bleach, os personagens, eles são bonitos, eles são estilosos e tal. Desse jeito meio, tipo assim, eles são fodões. Né? Uhum. Mas esses personagens eu achei que eles são muito bonitos sem parecer... Sem deixar de parecer que eles são só crianças não, adolescentes normais, assim. Né?
Mas eu acho que os desenhos são muito bonitos. Os personagens são muito expressivos e tal. Os backgrounds são bem simples na maioria, mas como o Rafa comentou, quando é pra ser um quadro especial, por exemplo, no quadro nos quadros que envolvem a foto que o Nakami tirou da Isaki, né? É um quadro muito bonito, vários desses quadros são muito bonitos. Baita exemplo. E eu gostaria de ressaltar isso aqui, porque muitas vezes em mangás seinen, shonen, isso não aparece tanto, né? Mas os personagens são ícones de estilo, principalmente a Isaki. Ela se veste muito bem, tipo, as roupas dela são muito legais. É insano. Tipo, ela usa várias roupas legais e tal. O Nakami se veste de uma maneira um pouco mais normal, o uniforme do colégio, né? Mas ela, assim, toda hora, tipo, tá com looks muito legais. Eu acho que isso é mais comum em mangás que tem temáticas a ver com a moda, assim. Tipo, muitos mangás shoujo e josei tem isso. E foi legal ver isso numa revista seinen, né? Personagens, tipo, bem vestidos, assim, com ícones do estilo. Essa questão da roupa, assim, dá uma humanizada neles, né? Porque eles não vestem sempre a mesma roupa pra começo de conversa, né? Que é uma coisa muito estranha do mangá que a gente tá acostumado, o mangá de lutinha e tal, né? Sim. Que eles têm um uniforme que eles vestem sempre. Cara, aquele casaco do Naruto deve ser um fedor que, meu Deus do céu, tá ligado? Sim. Eles mostram uma range legal ali de estilo. Eu acho legal que tem a primeira vez que eles vão sair de noite fora do colégio e da escola. E daí ele vai com uma roupa meio normal, assim, e daí ele vê Isaac chegando e fala, então é assim que tu se veste fora do colégio? Justamente porque ele também ficou baqueado com a situação ali, né? Ela tava com um macacão, eu acho. Ela tava com um macacão, assim, um cropped, algo assim. E ele achou bem legal. Eu achei bem legal também. O estilo dela é muito massa. Ela lembra um amigo nosso. Lembra o Ben-Hur? É verdade, o Ben-Hurzinho. O nosso ícone de estilo. Que é o ícone da moda, com certeza. Exato. E eu acho que a minha percepção sobre a arte tá muito alinhada, assim, com as falas de vocês. Eu acho que principalmente com a do Silvinho, assim, de que a obra, ela vem entregando o que ela precisa, assim, pra no momento que é pra ser um ápice, assim, realmente, um ponto chave, ela vai lá e entrega mais. Daí enche de detalhes, tem uma riqueza. E talvez essa questão das roupas seja mais um dos pontos que a autora jogou lá no brainstorm que ela queria trazer no mangá dela, entendeu? Roupas estilosas na personagem. Sim. E daí ela botou lá. E daí ela vai lá e desenha um macacão, um vestidinho, um chapéuzinho. E tá tudo bem, tá tudo legal. Quando vê a autora é super estilosa, a gente nem sabe. Né? E a gente nem tá sabendo. A gente pode tá por fora disso. Tá por fora. Muitos mangakás são pessoas que gostariam de trabalhar na indústria da moda, né? Um caso clássico é o Hirohiko Araki do Jojo, que queria ser estilista de moda. Não conseguiu, ele virou um mangaká pra desenhar as roupas dos personagens. Consigo fazer essa linha bem tranquilo aqui, porque ele queria trabalhar com moda e foi... Sim, e no fim ele conseguiu, porque hoje em dia... Mas quando vê, ela tinha esse interesse, né? Mas, assim, em mangás de romance, josei ou shoujo, aparece também isso, né? Um mangá super famoso é o Paradise Kiss, que é um mangá que envolve o mundo da moda, né? É um mangá que é uma história de romance, mas os personagens trabalham com moda, né? Porém, por algum motivo, nesse caso, assim, a atividade dos personagens escolhida foi a astrofotografia, não a moda. Então, poderia ser o clube de moda, né? Poderia, dado o contexto aqui, a nossa discussão, a gente sabe que poderia. Mas, talvez é porque a autora está guardando ainda uma significância especial aí nessa questão das estrelas e da astronomia e da fotografia. Agora que a gente tocou no assunto, a gente vai ter que perguntar pro Benhurzinho se ele entraria pro clube de costura na escola. Acho que o Benhurzinho de hoje entraria, né? Diria sim, com certeza. Tranquilamente. Mas eu tenho medo de saber quem era o Benhurzinho do passado. É verdade. Pois é. Ele assistente era futebol. Mas então, eu acho que sobre a arte não tem muitos pontos a mais pra gente trazer. Num geral, impressões muito positivas dos três, né? E a gente vai, então, agora se direcionando para um ponto que é o mais esperado aqui do nosso podcast, em que a gente vai dar as notas pro mangá. Lembrando que a gente dá notas quebradas para poder ter uma distinção muito clara entre as obras, que é uma coisa que o My Anime List, por exemplo, não permite, né? E que o nosso divisor de águas ali é a nota 5. Abaixo de 5 é ruim, 5 é neutro, acima de 5, legal, recomendável, vamos lá, né?
E normalmente eu começo abrindo o jogo, né? Mas como Insomnius foi uma obra que eu sugeri, eu tô com o coração um pouco apertado, assim. Então eu vou jogar batata quente adiante, tá? Cobizinho, eu vou jogar pra ti, vou jogar a bomba aí no teu colo. Certo. Qual é a tua nota? Bom, claro que a gente tem que mencionar que a gente tá avaliando o trecho que a gente leu, né? Os primeiros volumes. Sempre bom lembrar. Até o capítulo 47. Eu gostei muito de várias coisas, gostei da arte, eu gostei dos personagens, gostei da maneira como ela trabalha essa temática do amor e as metáforas envolvidas no sono e tal. Eu acho que é uma questão muito bonita, assim, isso do sono e do relaxamento, de se sentir seguro, etc. Eu sempre falo para as pessoas, colegas professores que eu tenho, que se um aluno dorme na aula, isso é o mais alto elogio. Se um aluno dorme na aula. Porque ele tem que se sentir seguro pra dormir. Se ele te odeia mesmo, ele não vai dormir. Bom, enfim, a minha nota, então, vai ter que ser um 7. Decidi não dar uma nota muito quebrada nem nada. O 7, na minha, assim, no meu esquema pessoal, como a gente falou aqui, a gente tá usando 5 como divisor de água, né? No meu esquema pessoal, o 7 é um mangá bom, um mangá que eu recomendaria para outras pessoas. Mas assim, não acho que, como tem muita coisa em aberto ainda e tal, eu não acho que é uma obra-prima nem nada do tipo, né? Acho que é um mangá muito bom que eu recomendaria. Show! E tu, Silvinho, então? O que tu traz pra gente? Eu queria dizer que mesmo a gente estando fazendo esse recorte até o capítulo 47, eu acho que eu vou dar uma nota que também vem carregado com a expectativa do que vai vir pra frente, sabe? Uhum. Porque eu tô com uma expectativa boa pro resto do mangá, assim, e eu acho que eu não consigo separar muito bem essas coisas, mas eu gostei bastante desses primeiros 47 capítulos, e confesso que talvez eu tenha gostado bastante, justamente por se tratar de uma temática que tá muito presente na minha vida, né? Que é o amor. E é muito difícil a gente ler uma obra sobre amor estando amando e não olhar pra ela, não ressignificar ela de uma maneira diferente, né? Não ressignificar, não, significar, dar um significado diferente pra ti, né? Então eu vou botar uma nota um pouco mais alta, assim. Claro, eu tenho critérios a seguir aqui, mas a minha nota, por enquanto, tendo em vista esses 47, a minha expectativa pro final vai ser 8. Também vou dar uma nota cheia, mas essa nota não vai ser a mesma, provavelmente, depois que a gente terminar de ler tudo. Show. Pode ser mais. Show. Muito bom. Então, eu me sinto com muita responsabilidade aqui, tá? Acho que principalmente porque eu que indiquei, né? Então, eu tô na dúvida, mas eu acho que eu vou... Eu estabeleci 2 notas, assim, um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima, né? Eu quero te deixar confortável, tá? Aham. O episódio que eu indiquei, a nota que eu dei foi 4.5. Pois é. Então fica bem tranquilo em relação a isso. Verdade. Tá, mas eu acho que eu acho que eu vou seguir assim que tu disse, que eu terminei aquele último capítulo e as minhas expectativas foram lá pra cima, entendeu? Exato. Então eu vou fechar com 8.1. Ok. Só pra ter essa responsabilidade, sim. Eu que indiquei, eu vou dar a maior nota, vou defender até o fim. Eu tava em dúvida entre 7.8 e 8.1, né? Algo entre esses dois. Então, pra ficar ali com a maior notinha, então, 8.1. Insomnius, então, a gente super recomenda. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que nos escutou até agora. Não deixa de nos acompanhar para não perder o próximo episódio em que a gente discute Sousou no Frieren. Até mais!